Oi, rainha! Seja bem-vinda. Estamos na sala da minha casa porque a gente vai ter uma conversa aqui, ó, íntima. Se você não me conhece, meu nome é Ana Luísa Socrato. Eu sou oraculista e terapeuta holística. Trabalho aqui como curandeira também, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje eu vim fazer uma coisa que vocês amam, porque vocês estão sempre ali, ó, interagindo quando eu mando os meus textões falando algumas verdades. E eu vim trazer uma verdade muito importante. Prometo pra você que você já vai sair desse vídeo com assim, ó, umas chavinhas aí viradas e vai olhar para a situação que você está vivendo agora de outra forma. Então, presta atenção que eu já vou lançar a brava, aqui, ó, a real, tá bom? O sofrimento que você está passando agora, ele não te aproxima de Deus. Eu não estou falando que você não pode aprender com esse sofrimento que você está passando. Até porque as dores, elas servem para que a gente aprenda. Mas eu estou falando desse sofrimento que você está cultivando aí do seu lado. Dessa situação que você não consegue dar passos. E eu estou te dizendo que você não precisa ficar nela para estar próxima de Deus. Para ter uma relação de crescimento, de iluminação e de evolução aqui na Terra. Por que eu estou te falando isso? Durante muitos anos, durante muito tempo, precisou se justificar, né? Perante ao povo, as desigualdades e as dores que a gente vivia socialmente e vive até hoje. E a Igreja Católica antiga, que era aí a detentora do poder, principalmente em cima de uma influência muito grande, né, de construção aí, de mentalidade, ela justificava isso como se esse sofrimento, como se a pobreza, ela te fosse levar aos céus. E por mais que você agora vire para mim e fale assim, Ana, não é isso, eu não acredito nisso. Eu vou te afirmar com toda certeza que isso ainda de alguma forma passa pelo seu inconsciente. Porque essa foi a crença que sustentou a nossa sociedade durante muitos anos. Então a gente precisa sim visitar isso e lembrar disso. Quer um exemplo? Vou te dar. Atualmente muita gente pega o mesmo discurso, mas coloca umas outras palavrinhas e vai chamar o quê? De karma. Como se o karma fosse te fazer evoluir. Eu não estou dizendo que karma não existe. Karma existe. A gente precisa ter as consequências das nossas ações. O karma é isso, consequências das nossas ações. Mas eu estou te falando que muitas vezes a situação que você está vivendo aí, ela não é um karma. Você está nela por decisão, escolha sua, ou você está nela porque de fato é muito difícil sair dessa situação e eu quero te ajudar nisso. Nós somos companheiras dessa jornada, eu quero ser sua companheira na jornada, quero te ajudar no caminho. E aí você está mantendo essa situação e não é necessário. Ou, muitas vezes, as pessoas elas vão disfarçar esse mesmo discurso com é minha missão na Terra. Como se Deus quisesse que você fosse infeliz na Terra. Então, as dores ensinam, sim, mas se mantém em sofrimento, não é aprendizado. A Terra é, sim, uma grande escola para o nosso crescimento. Mas ela não precisa ser o tempo todo dolorosa e sofrida. Nós temos a opção de aprender pelo amor. Nós temos a opção de, por nosso desejo, despertar a nossa consciência. E é urgente, principalmente nos tempos atuais, nesse tempo louco que a gente está vivendo, que a gente se desperte para uma consciência de uma relação muito mais próxima e muito mais verdadeira com Deus. Entendendo que a divindade, Deus, deusa, que é a gente o quê? Feliz, vivendo em plenitude, o máximo que for possível na Terra. Então, isso aqui, ó, esse pensamento, ele tem que mudar, e ele tem que mudar agora. Eu não estou dizendo para você que você precisa, que você tem, aliás, não incentivo, né, viver aí, pá, tudo, todas as experiências, quero tudo, então dane-se, não vou pensar em karma, né? Não é isso que eu estou falando. Existem as consequências do que você faz. Não é carpe diem. Não é como se hoje fosse o último dia da minha vida e eu fosse, ó, jogar tudo pro alto. Não é esquecer das trocas energéticas, das responsabilidades que a gente tem na vida. E a gente vai falar disso em vídeos futuros. Então, se você não me acompanha ainda nas redes, por favor, me acompanhe, tá? E deixa aqui seu comentário me contando o que você acha disso e como que você tem vivido aí a sua humanidade, tá bom? O equilíbrio, gente, ele é muito importante. E a gente só tem esse equilíbrio com a consciência. A gente só tem esse equilíbrio quando a gente aprende e começa a entender quais são os mecanismos ali do nosso relacionamento com o divino.
Então, não é nem carpe diem, nem dor para sempre, gente. É o equilíbrio que vai levar a gente para a plenitude. Eu acredito e eu quero te apresentar essa ideia de que é possível viver uma vida espiritual, viver uma vida muito ligada à espiritualidade, honrando a nossa humanidade, sem dor, sem romantizar sofrimento. E essa questão de romantizar o sofrimento, ela é tão importante que muitas vezes a gente romantiza o sofrimento até na vida da outra pessoa. A gente está vendo ali uma pessoa sofrer e a gente a entende como alguém iluminado, né? A pessoa está ali, às vezes, passando por uma situação de pobreza e a gente entende isso como algo de iluminação. Quer um exemplo? Benzedeiras, rezadeiras, mulheres que trabalham com a fé durante muito tempo e muitas vezes encontram uma situação de pobreza, mas a gente entende aquele processo como um processo divino. Não é. Então, mulher, eu tô te convidando, rainha, eu tô te avisando. Você não precisa ficar num casamento infeliz, porque isso não é o seu karma. Você não precisa estar num trabalho que não te valorize, isso não é o seu karma. Você não precisa cultivar aí essas doenças, essas questões em você, isso não é o seu karma. Essas pessoas tóxicas que estão em torno de você, isso não é o seu karma. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer para você felicidade. Deus quer para você plenitude. E é isso que você pode conquistar quando você consegue alcançar um nível de consciência com o divino. Quando você consegue entender de fato o que você veio fazer aqui na Terra, o que você precisa fazer aqui na Terra e o que esse ser, né, que a gente chama de Deus, ele pode proporcionar na sua vida. Então, vamos cortar essa noção de sofrimento, de ai, eu preciso sofrer, ai, meu Deus, tá muito doloroso, mas é a minha missão na Terra, porque não é. A sua missão aqui na Terra é aprender, é ser melhor e é ser cada vez mais feliz, cada vez mais realizada. É isso que Deus quer de você. É isso que a divindade espera de você e é isso que é a sua missão na Terra.